Bom dia! Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta ter a palavra de Deus nos seus lábios se você não praticá-la de verdade. Boca de Deus não é sobre o quanto você conhece a Bíblia, é sobre o quanto você a pratica. Tem muita gente falando eu sou boca de Deus ou deixa eu ser boca de Deus quando o seu interior é podre. Não resolve. O segredo não está em ler Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. O segredo está em o quanto você pratica aquilo que você lê, prega e estuda. Que o seu maior sermão, presta atenção, que o seu maior sermão seja a sua conduta. Falar de Deus e disseminar ódio, rancor, desunião, desconfiança, descrédito é ter aparência de ovelha, mas o coração de um lobo. Essas são algumas das reflexões para hoje. Entre nós, as Escrituras vai falar um pouquinho sobre o vale dos ossos secos, a responsabilidade do profetizar, a responsabilidade do falar aquilo que Deus manda falar. Bom, nós estamos vindo de uma sequência. Eu falei com vocês que nós temos na Bíblia os profetas maiores, no Antigo Testamento, os profetas menores, e nós fizemos uma reflexão rápida sobre os profetas maiores. Então, nós falamos um pouquinho sobre um versículo, um texto, dentro do livro de Isaías, que nós estamos aqui para fazer estudos, nós estamos aqui para fazer uma reflexão, e hoje vai ser rápida. Uma reflexãozinha sobre um trechinho do Isaías, depois do Jeremias, Lamentações de Jeremias, e hoje eu vou ler um trechinho com vocês do Ezequiel, um também dos profetas maiores, Ezequiel 37, que vai falar o seguinte: veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Me fez andar ao redor dos ossos, né? E eis que eles eram numerosos, eram muitos na face daquele vale, porém, eles estavam sequíssimos. E disse-me, aí sim, ele vai falar algo que realmente Deus mandou dizer. Tá cheio de gente falando coisas em nome de Deus, porque conhece a Bíblia, mas que a sua vida, o seu coração, a sua conduta condena. Ele falou que o Senhor disse para ele. E me disse, quem disse? Deus. Profetiza. Profetiza o que você quer? Profetiza o que você acha? Tem gente profetizando o que acha, o que vê, as suas próprias deduções. Tá cheio de profetas de olho. Sabe o que é profeta de olho? Aquela pessoa que olha para a pessoa triste e já sai profetizando, porque olha para uma pessoa que tá calada e pensa que a pessoa tá morrendo. Às vezes a pessoa tá refletindo, a pessoa tá com uma dor. Entendeu? São profetas que escutam falar sobre situações que você está passando e aí quando te encontra vai profetizar. Eu não sou incrédula ao ponto de não crer que Deus fala comigo. Falou comigo esses dias coisas assim que só eu e a minha família sabíamos. Então eu sei que Deus fala, mas tem muitas pessoas falando, eu sou boca de Deus. Boca de Deus tem que ser uma pessoa limpa. Boca de Deus tem que ser uma pessoa que não seja presunçosa, mentirosa, caluniadora, destruidora de sonhos. Pessoas desse jeito não podem falar, eu sou boca de Deus. A palavra é santa, a palavra é pura. E mesmo que o impuro fale sobre a palavra, Deus tem compromisso com a palavra. Agora, pessoas que arrotam santidade e falam, eu sou boca de Deus, e você olha o comportamento da pessoa, não condiz, nem se preocupe. Confie na palavra, fique na palavra. Bom, não vou ler mais.
Vocês conhecem o texto sobre o Vale dos Ossos Secos. Nós estamos falando de um profeta que ele foi contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Não era comum, em uma mesma época, em um mesmo tempo, ter tantos profetas trabalhando, sendo usado por Deus, como aconteceu nesse contexto. Enquanto o Jeremias ministrava em Judá, para aqueles que ficaram em Judá, o Daniel, que fora levado, já profetizava lá na corte real. Olha que interessante. Enquanto Jeremias estava profetizando para os que ficaram, os que não foram levados cativos para a Babilônia, o Daniel profetizava lá na corte real. Mas o Ezequiel profetizava fora da corte, para todos os judeus que estavam ali naquele cativeiro. E ter tantos profetas em um mesmo tempo, olha, isso é interessante. Foi o que aconteceu, entendeu? Foi o que aconteceu. Então, o que nós vamos falar um pouquinho sobre o Vale dos Ossos Secos, que o profeta Ezequiel, antes dele ser chamado para ser profeta, ele na verdade ele era sacerdote, mesmo que não tivesse exercido o seu ofício, porque os sacerdotes, eles começavam a exercer o seu ofício de sacerdote aos 30 anos, era nessa idade que acontecia o início do ofício sacerdotal, e foi bem nesse tempo, quando Ezequiel tinha 30 anos, que Deus o chama para ser profeta, embora ele fosse de uma família sacerdotal, família de Zadok. Você vai ler Ezequiel capítulo 1, o livro de Ezequiel contém 48 capítulos, você pode ler, você vai ver muitas coisas. Ali tem muitas metáforas, ali tem muitos ensinos importantes. É um livro assim que traz uma riqueza muito grande, uma grandeza com respeito o quanto Deus queria tirar Israel da situação que ele vivia de idolatria, de rebeldia, e ele levantou vários profetas, enquanto Daniel profetizava na corte, o Jeremias profetizava em Judá, e o Ezequiel profetizava lá para os judeus no cativeiro. Então, olha como que Deus trabalha. Bom, o Ezequiel foi levado para a Babilônia, mais ou menos, né, aproximadamente com 25 anos. 5 anos depois, aos 30 anos, Deus chama ele para profetizar. Ezequiel serviu como profeta do Senhor aos 30 anos ao povo judeu na Babilônia. Deus se dirigiu a Ezequiel como filho do homem por 87 vezes ao longo de todo o livro. Eu quero falar só 10 minutos e já foram 8. Ele era casado, vocês vão ver Ezequiel 24, tá bom? Provavelmente viveu na Babilônia, né? Na aldeia de Tel Abib, perto de Nippur, em sua própria casa. Jeremias havia escrito para os exilados que comprassem casas, casassem, tivessem filhos. Isso foi o profeta Jeremias que deu esse aviso lá em Jeremias 29, que formassem famílias, porque a prova não ia ser tão rápida. Esse cativeiro duraria 70 anos. E nesse contexto, o Ezequiel provavelmente tem adquirido sua família, sua casa, tudo. Bom, tem muitas coisas a respeito do Ezequiel que eu não vou falar para vocês, porque eu quero fazer uma reflexão rápida aqui, sabe? No início, as mensagens do profeta Ezequiel foram meio que repudiadas, porque todas as vezes que Deus corrigia a nação se retraía, mas depois eles foram se apegando, se afeiçoando a Ezequiel, e as coisas ficaram mais claras, e o povo foi meio que se aproximando, criando uma estima por Ezequiel. Ezequiel viu claramente pelas condições que estavam, que uma nova etapa de julgamento ia vir sobre o povo de Israel, e isso ocorreu mesmo na terceira deportação que aconteceu em Judá. Bom, o julgamento havia acontecido então, e parte do livro de Ezequiel você vai ver que a mensagem dele é uma mensagem de consolo, e eu quero entrar aqui com vocês justamente no capítulo 37, que é uma mensagem de consolo, quando o Senhor faz uma promessa para Israel. E aqui a gente observa que o vale de ossos secos, que Ezequiel profetiza,
era realmente um avivamento da parte de Deus que viria. O que é um avivamento? O avivamento é quando algo está praticamente morto ou morto de verdade e torna a ter vida. Então, essa visão mostra que o profeta veria o quanto Deus é misericordioso para com Israel e foi, assim aconteceu, tá bom? Nós aprendemos com o livro de Ezequiel que nenhuma situação é impossível de ser mudada por Deus. Então ele leva o Ezequiel para um vale de ossos secos e mostra. Ossos secos, sequíssimos, era um exército de homens, de pessoas mortas. Os ossos, se Deus tem poder de ressuscitar um morto, se Deus tem poder de curar uma enfermidade, tem poder de ressuscitar um morto, tem poder de ressuscitar um morto depois de 4 dias em fase de decomposição. Aqui o Senhor mostra que ele vai muito além. Ele mostra que Israel estava como com um exército morto, mas morto, seco, sequíssimo, já sem pele, sem nervo, sem... E pior, todo separado, todo jogado. Um membro estava para um lado, um membro do corpo estava para o outro, e o Senhor fala para Ezequiel, olha isso, Ezequiel. Mas olha, Ezequiel, profetiza. É quando o cenário está caótico, é quando as coisas estão praticamente fora do controle. Quando você olha e fala, não tem condições. É nessa hora que você tem que profetizar o milagre. Eu não sei a situação que você está vivendo, o que você já viveu ou o que você possa viver. Quando a coisa ficar apertada, quando você vê que o possível escapou das tuas mãos, lembre-se primeiro que a última palavra quem dá é Deus. Então ele fala o seguinte, tu o sabes. Quando o Senhor fala para ele profetizar e pergunta para ele assim, você acha que esses ossos poderão viver? Versículo 3, ele fala, tu sabes. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó Senhor, a última palavra é tua. Se o Senhor falar que vai profetizar, vai. Se o Senhor falar que vai fazer, vai fazer. Se o Senhor te prometer algo, segura essa promessa, aconteça o que acontecer, porque ele vai cumprir. Você entende isso? Não fique preso no que falam à sua volta. Se agarre na palavra, é ela que te dá o sustento. Se ela disse que vai fazer, Deus faz, Deus faz. Se Deus dá vida, Deus dá vida. Se Deus mata, Deus mata. Não tem. Isso vem de Deus. A palavra é de Deus. A sentença não é nossa. Tem gente sentenciando gente. A sentença quem dá é Deus. Bom, se Deus falar o seguinte para você, profetiza. Quando fala, me fez andar, o Senhor fala para ele, profetiza. Olha, profetiza. Assim o Senhor Jeová me fez andar. Olha que interessante. Me fez andar. O verso 2. Eu saí do verso 3 e agora estou voltando para o 2 porque eu não posso deixar passar em branco. Verso 2 fala assim, me fez andar ao redor deles. Interessante, né? Não mandou pisar nos ossos, né? Ah, tá morto mesmo, acaba de matar. Ah, não serve mais, sabe? Hoje nós vivemos os dias dos descartáveis. Pra que lavar copo? Usa o descartável, não é mais fácil? Pessoas são assim, enquanto tá servindo, usa bastante. Ah, quando deixar de servir, descarta, põe outro. É assim que funciona hoje. Mas com Deus, não. Deus não descarta. Deus não descarta. Lembra do vaso na mão do oleiro? Que ele poderia fazer daquele vaso um outro vaso com outro barro, mas ele resolve fazer um vaso novo com o mesmo barro que tinha se quebrado na mão dele? É mais ou menos isso. O Senhor fala para ele o seguinte, me faz andar ao redor deles. Quer dizer, anda ao redor, não precisa pisar em cima dos ossos, anda ao redor. Quando fala anda ao redor, tá falando o seguinte, não para. Para não. Não para diante da luta. Não pare diante da prova. Não pare diante da acusação. Não pare diante da defamação. Não pare, não pare, não pare. Mas ele dá sequência. Ele dá sequência e ele obedece à voz do Senhor pela fé e ele profetiza. Ele profetiza. E quando ele profetiza, aí vem uma sequência de um trabalhar do Senhor. Não aconteceu tudo no mesmo momento. Profetiza, levanta soldados. Não, foi profetizando por partes. Olha, profetiza. Profetiza assim, ó. Eis que eu vou fazer o Senhor entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém sobre vós nervos, vou fazer crescer carne. Vou estender sobre esse corpo pele.
Olha que interessante. E porei em vós o meu espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, isso é ser boca de Deus. Pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm compromisso com a palavra, pessoas que o que fala, ele vive. Pessoas que quando você olha para a vida dele, você pode se espelhar. Não pessoas que querem emocionar a plateia. Não pessoas que querem curtidas e mais curtidas para promover o nome. Pessoas que querem promover o nome do Senhor. Pessoas que têm compromisso com o nome do Senhor. Esses são usados por Deus para transmitir a vontade de Deus. Essa história de ser boca de Deus com pessoas com vidas descompromissadas com a palavra, isso não condiz. Isso está virando um jargão só para promover barulho. Cuidado. Cuidado com quem se diz ser boca de Deus. Cuidado. Quer realmente ouvir a voz de Deus? Ouça sim os seus líderes. Ouça sim as pessoas que têm compromisso com a palavra, mas se alimente dela. Ela é a infalível palavra do Senhor. Bom, eu quero terminar aqui nossa reflexão. Eu falei que ia falar só 5, 10 minutos hoje. Eu até prometi para minha filha. Filha, hoje o vídeo vai ser curto, porque as pessoas não assistem o vídeo todo. Se a gente faz um vídeo longo, nem todos assistem. Mas eu não posso parar. Eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, se nós estamos falando de um trechinho, de um trecho desse livro maravilhoso do profeta Ezequiel, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Deus tem poder de mudar a situação. Ah, mas tá seco, sequíssimo, tá? Não interessa. Deus, quando quer, põe tudo no lugar. Quando ele soprou o espírito de vida, gente, foi juntando ossos com ossos. Entendeu? A cabeça certa veio pro corpo certo. Não ficou a cabeça de um com perna de outro. Tem pessoas que estão sendo, sabe como? Estão sendo anormais. A cabeça de um, pé de outro, é um corpo desgovernado. Corpo desgovernado, funciona. A cabeça tem que estar no corpo certo, a mão tem que estar no corpo certo, as pernas tem que estar no corpo certo, ossos com ossos, corpos com corpos. E de repente, quando Ezequiel pensa que não, levantou um grande exército. Quando o espírito de vida foi soprado, quando Deus falou para Ezequiel, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e ele profetizou, deu ordem, o espírito entrou neles, viveram, se puseram de pé, e era um exército grande em extremo. Aí o Senhor diz para Ezequiel, é isso que eu vou fazer com a nação de Israel. É isso que o Senhor vai fazer com você, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória, tá bom? Tá? Cuidado, porque o diabo conhece a Bíblia. E mesmo conhecendo a Bíblia, ele não deixou de ser diabo. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, de verdade, não deixe de ir para a casa do Senhor e ouvir a palavra de Deus ministrada no altar. Mas se apegue com a palavra. Vai chegar dias, e esses dias já chegaram, tá? Não vai chegar. Nós estamos vivendo dias. E se nós não estivermos firmes nessa palavra, muitos vão tombar no caminho. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até a próxima.